A paz do Senhor Jesus, irmãos. Glória a Deus. Estamos aqui reunidos para a campanha de 21 dias. E este é o primeiro 7 dias da campanha. É campanha de avivamento. São os 7 dias de avivamento, revestimento do seu espírito, para trazer paz para você, tranquilidade, derramar sobre você o fruto do Espírito, que é um que se divide em 9. Busca também dos dons espirituais, aleluia Jesus. Então não temas, venha conosco nessa campanha. Estamos aqui reunidos, eu e o pastor João Mazil, para derramar mesmo da bênção do Senhor sobre a sua vida. A bênção que enriquece e não acrescenta dores, a bênção que te traz a paz, a bênção que te traz alegria, cura, libertação plena mesmo e operação de maravilhas na sua vida. Não temas, porque Deus está com você. E nessa campanha eu vou ungir o azeite e eu vou ungir a água. Você, quando for ouvir essa campanha, você pega um copo d'água ou uma garrafa ou uma jarra de água, porque essa água você vai multiplicar na geladeira e você vai beber essa água e você vai jogar essa água onde você achar que deve, que precisa, e ainda vai passar onde você tiver dor, enfermidade, vai multiplicar com alguém que está doente, com você mesmo. Na hora que você sentir mal, você vai tomar a água, aleluia, e o azeite. Por que o azeite? Você vai ungir uma garrafa de azeite durante esses 21 dias, aleluia, se você quiser, para colocar na mesa para sua família comer na salada. Por quê? O azeite ungido, ele vai curar de dentro para fora. Aquela pessoa que está nas drogas, na prostituição, no crime, que está doente, que está perturbado, Deus vai entrar com a providência. Não temas, porque nós vamos ungir a água e o azeite. Amém? Glória a Deus, aleluia Jesus. E quem quiser mandar nome para eu colocar no azeite, porque eu tenho um recipiente com azeite que eu coloco os nomes. Aí eu vou colocar o nome somente da campanha e no final da campanha eu vou no monte e queimo os nomes. Amém? Por que, pastora, que você vai queimar o nome? Para queimar todo o mal da sua vida. O fogo da purificação vai passar mesmo em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos lá. A paz do Senhor, irmãos. Bom dia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Da paz do Senhor aí, pastor. A paz do Senhor, irmãos. Hoje estamos aqui reunidos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para o término do primeiro 7 dias de campanha. Hoje nós vamos falar sobre os dons espirituais. Aleluia, glória a Deus. Agora eu vou ler o título da campanha, que é Pesca Maravilhosa. Eu vou ler o versículo fundamentado, né? O versículo que deu vazão à campanha. É o 6, fala assim: E Jesus disse-lhe: Lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Aleluia. Essa abundância Deus vai derramar na sua vida. Amém? Glória a Deus. Agora nós vamos fazer a oração do perdão e a oração inicial. Vou falar bem compassado para você repetir comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus eu entro na tua presença como filho, como filha, e quero em nome de Jesus te pedir perdão por todas as minhas falhas, por ação e omissão. E neste momento, meu Pai, eu te peço, entra na minha causa. Pai, eu tenho causa impossível, Senhor, mas eu sei que para ti não há impossibilidade. Eu sei que tu és o Deus do impossível. Tu és o Senhor da cura, tu és o Senhor da libertação, tu és o Senhor da prosperidade, tu és o Senhor do matrimônio, aleluia. Porque a tua palavra, que é a Bíblia Sagrada, está recheado de milagres nessas áreas. E eu preciso de um milagre na minha saúde, eu preciso de um milagre na minha libertação, no meu casamento, na minha vida social, na minha prosperidade, na minha vida financeira. Vós sabe e conhece a minha necessidade e eu as coloco em cima do teu altar já te agradecendo, porque eu tenho certeza da vitória dos teus feitos, Pai, porque eu conheço o teu feito, eu conheço o agir das tuas mãos e por isso eu estou aqui em uma só fé, com todos que estão nessa campanha e com a pastora Maria e o pastor Joaquim, para que vós possam se achegar para mim e me entregar o meu milagre. Eu creio no meu milagre. Pelos olhos da fé, eu já estou curada em nome de Jesus. Amém? Vamos recitar o Salmo 91 agora. Põe a mão em cima do seu coração.
hora que terminar o salmo, você fica em silêncio, eu vou orar por você. Oh, aleluia. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nem mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, eu também o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Livrá-lo-ei e glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia, Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui estamos reunidos em nome de Jesus, eu, pastor Joaquim, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e todos os irmãos que estão na campanha, as irmãs, em nome de Jesus. E eu quero neste momento, Senhor, pedir a intervenção do Teu Espírito Santo na mente desse homem, na mente dessa mulher, nos olhos, nos ouvidos, nas narinas, nos lábios. Eu estou falando da mente, eu estou falando da visão, eu estou falando da audição, do olfato e do paladar. São os 5 sentidos, meu Pai, que eu te peço, toca agora, toca com fogo, toca com poder, com grande poder, abrindo esses sentidos mesmo para o Teu Espírito Santo agir na mente e nos sentidos desse homem. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, meu Senhor e meu Deus, que todo mal, que toda fúria, que todo bochicho e toda tampa dos ouvidos caiam por terra agora e ele venha, e ela venha entender, compreender a Tua palavra, meu Pai. Que o Teu Espírito Santo venha ministrar a Tua palavra sobre todos os sentidos desse homem e dessa mulher, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Agora vamos aos louvores. O pastor Joaquim vai louvar o hino 6 da harpa cristã. Deus, aleluia. Hino 6. Na maldição da cruz, elevaste o teu amor, em rogar, Senhor Jesus, o transgressor, queres com vigor, mudas almas
Louvado seja o nome do Senhor. Deus é fiel, né? Hoje nós vamos falar sobre os dons espirituais e o hino fala aqui, transformar, remir, curar. Essa é a ação do Espírito Santo. Ele transforma, ele rime você de todo pecado e cura. Aleluia, dá a devida libertação em nome de Jesus, amém? Vamos agora lá em 1 aos Coríntios 14, que fala o dom de línguas na igreja. Eu vou ler, vou tentar fazer bem rápido porque é grande. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Profetizar por quê? Quando você profetiza, você exorta a igreja, você consola a igreja, você edifica a igreja. Mas naquele tempo que Paulo falava aqui, ainda não tinha um manual bíblico. Por isso, a profetização vinha somente do Espírito. Hoje, tudo que o Espírito falou no passado está escrito. Então, quando você abre a Bíblia, você recebe a profecia de Deus. Então, hoje, também, o profeta é aquele que prega a palavra de Deus, porque a profecia já está sobre a terra, já está na Bíblia. Toda profecia tem que ser de acordo com a Bíblia. Tudo que o profeta falar em Espírito, tem que falar dentro da Bíblia. Por quê? Porque já foi grafado aqui. Aleluia, já foi escrito. Antigamente não, o Espírito enchia o profeta falava, e por isso Paulo fala, mais importante é ser profeta do que simplesmente transbordar em línguas, porque o profeta, as pessoas entendem o que ele fala, mas hoje tem a palavra, e você já deve ter percebido que quando você está na igreja e alguém transborda em língua, mas é um poder que desce na igreja, mesmo você não entendendo nada, você só de saber que o Espírito Santo está ali, enche você de alegria, você também se transborda, você sente aquela fé, aquela graça, aquele poder descendo sobre você. Continuando no verso 2, fala assim, porque o que fala em línguas desconhecidas não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala em mistério. Quando nós transbordamos em língua estranha, nem o próprio que transborda entende, porque o espírito do profeta está falando com o espírito de Deus. E aí o profeta sente um poder muito grande, ele é edificado, porque nesse momento o espírito dele está falando com o espírito de Deus, ele sente a edificação. Mas as pessoas que ouvem ele falando em língua não conseguem entender o que ele falou. Às vezes ele está falando um simples amém, amém, assim seja. Mas a pessoa não entende, né? Aleluia. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação. O que é edificação? É firmar você na fé. É te dar firmeza, fortaleza. Às vezes você está caído. Você está caído espiritualmente e interiormente, né? Vem um profeta de lá e fala uma palavra para você, por exemplo. Hoje eu estou falando a palavra para você. Eu estou profetizando. Isso aqui é tudo profecia já. E vai te edificar, vai te firmar, vai firmar seus pés no chão, vai firmar seus pés na rocha que é Jesus, né? Vai te dar uma nova direção, vai fazer você ficar fortalecido para caminhar. Exortação. Exortar é quando você está pegando um caminho mais ou menos que não leva a Deus e a palavra vem e exorta você, fala, não é por esse caminho. Ou então você está em contenda com alguém, a palavra vem e redágua em você, né? Traz você para o caminho. Essa é a exortação. Exortar é você tornar a trazer a pessoa para o caminho correto que Deus quer. Essa é a exortação da palavra. A palavra faz isso. E consolar. Aleluia. Glória a Deus. A palavra consola. O Espírito Santo está sobre a terra para consolar. E a palavra de Deus é consolação. Mesmo quando ela está descendo o chicote em nós, ela está consolando. Porque Deus, quando Ele fala, Ele cura. Tem uma parte lá em Jó, eu acho que é Jó 14, que fala assim, Deus abre a ferida e Deus fecha a ferida. Deus é assim. Quando precisa, Ele desce o chicote em você. Abriu a ferida. E qual é o chicote de Deus? São as lutas, as dificuldades. Para a gente passar, para a gente entender o caminho certo. Quando nós entendemos, começamos a chegar mais a Deus, a falar com Ele. Senhor, eu errei. E vai falando, e Deus é amoroso, Ele é Pai. Aí Ele vem e fecha a ferida. Amém? Ele abre e Ele fecha. O 4 fala assim, o que fala em línguas desconhecidas edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Já falamos, né? E eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas.
isso no passado, porque agora não, porque tem a Bíblia. A não ser que também interprete para que a igreja receba edificação. É mister que você busque o dom de interpretar os espíritos, de interpretar as línguas, é maravilhoso. Temos que buscar mesmo. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas, que vos aproveitaria? Se não vos falasse ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina. Aqui tem outro entendimento para nós. Ele fala que se ele viesse, isso aqui é Paulo falando, mas através do Espírito, se ele viesse falar comigo em línguas estranhas, ia me encher de poder, mesmo sem saber, porque quando o Espírito Santo desce, ele desce, né? Mas eu não ia ficar edificada, talvez o Espírito Santo estivesse me exortando e eu não saberia. Eu não ia entender o que ele estaria falando, né? Agora, a revelação é quando você abre a Bíblia e Deus fala com você, ou então Deus enche um profeta e esse profeta vem falando em línguas e depois traduz para você e revela o que Deus quer falar. Ou ainda, Deus mesmo fala com você, ou ele fala em voz audível ao seu ouvido, ou mosquito, ao seu ouvido, ou ele fala por sensação, você sente aquela sensação assim em você mesmo, aquela coisa, aí você já sabe. E nesse momento que você sente aquela sensação do Espírito Santo, você já sabe o que Deus quer. É uma coisa maravilhosa. Esse é o dom da ciência. E quando você sente assim, esse dom da ciência, Deus passa tão claramente para você que você sabe até o nome da pessoa, você sabe de tudo. Vou contar um testemunho bem rápido. Um dia eu ia sair e eu deixei o carro ligado e o ar-condicionado, né? Então arriou a bateria. E quando eu fui sair de manhã, o carro não funcionava de jeito nenhum e eu não sabia qual é o motivo. Aí tá, não fomos, ficamos, mas eu passei o dia todo perguntando pro Senhor, falei, Senhor, eu quero saber o que tá acontecendo, por que o carro não pegou. Aí quando foi mais ou menos lá pelas 4 horas da tarde, veio para mim tão firme que era o ar-condicionado que eu deixei ligado, com as portas abertas e a luz acesa, arriou a bateria. É assim, esse é o dom da ciência, quando Deus fala para você assim, ele não fala no seu ouvido, mas você sente e entende tudo que ele está falando para você nessa sensação. Esse é o dom da ciência. Amém? A explicação. Quando Daniel chegou diante de Faraó para revelar para ele o significado do sonho, Deus deu a revelação e deu a direção, né? Também dom da ciência. Quando Deus impulsionou Daniel para falar para ele o que ele deveria fazer para conter a fome dos 7 anos de miséria, dom da ciência. Porque por Daniel ele não saberia, mas o Espírito Santo encheu ele com o dom da ciência. Aleluia. Revelou o dom da revelação e da ciência. Ou da profecia. Revelação, ciência e profecia são as mesmas coisas. Profecia é aquilo que o Espírito fala para você. Ou da doutrina. O que é doutrina? Doutrinas são os mandamentos de Deus, né? Qual que é a doutrina que Jesus nos deu? Ele falou que dou mais 2 mandamentos. Eu não vim abolir a lei. Eu vim fazer cumpri-la e a lei se cumpriu dele mesmo. E ele falou, mas eu te deixo mais 2. Amar a Deus sobre todas as coisas é doutrina. E ao próximo como a si mesmo. Amém? Doutrina, aleluia. Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som não formarem som distinto, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a citária? Aqui está fazendo uma comparação, né? De que se nós falarmos todos juntos línguas estranhas, as pessoas não vão entender. Não vão entender porque elas não têm o dom do discernimento das línguas. Então tem que, se 2 pessoas, e na igreja só pode falar em línguas 2 ou 3 pessoas. Os outros, se o Espírito Santo vier, segura, para que não haja confusão. E se 2, 3 falar em línguas estranhas, que tenha intérprete. Aleluia. Glória a Deus. Aí eu já vou pular aqui, eu vou lá para o verso 12, que fala assim, assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. Aqui tem um entendimento muito grande para nós, porque às vezes nós queremos o batismo com o Espírito Santo, mas não damos lugar. Chegamos na igreja, não oramos em voz alta, não dobramos nosso joelho e oramos mesmo 30 minutos, 1 hora. Cansou de orar de joelho, levanta, mas
Você mesmo tem que ouvir sua voz. Se você não ouve sua voz, você fica orando no pensamento, o Espírito Santo vai descer em você como? Né? Você tem que dar lugar, você tem que abrir seu coração e falar: Senhor, me batiza com o Espírito Santo. Aí vem aquela sensação de uma língua, você solta a sua boca porque o Espírito enche sua boca e fala a língua estranha. Amém? Agora, se você ficar segurando, esperar um anjo chegar diante de você e falar: fala assim, não é assim. Você tem que ter esse período de oração com Deus. Ler primeiro sobre o Espírito Santo, sobre as chamas espirituais, sobre brasas vivas do altar, e cantará, canta, oh, aleluia, glória a Deus. E aí depois você dobra seu joelho e ora mesmo, fala: Senhor, desce sobre mim, desce Espírito Santo, vem Espírito Santo, enche-me Espírito Santo, transborda-me Espírito Santo. Você vai pegando fogo, quando você está falando em línguas. E aí você vai buscando os dons de cura, de expulsar demônio, os dons de revelação, o dom da ciência, de discernimento dos espíritos, aleluia, o dom do louvor, o dom da palavra, glória a Deus. E assim é orando, buscando que a gente recebe, amém? Glória a Deus. Vou pular aqui também, vou pro 14, porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto, aleluia. É porque nesse momento que você está orando em línguas estranhas, o seu espírito está falando ao Espírito de Deus. Por isso ele fica cheio do Espírito. Mas nem seu entendimento, você mesmo não entende o que você está falando. Mas pela experiência que eu tenho hoje, eu vou fazer uma conjectura aqui em cima dessa fala. Quando alguém fala, quando alguém transborda em língua perto de você ou dentro da igreja que você está, você sente o poder. Só isso basta para você se alegrar, se encher da glória de Deus, né? Se você estiver ali no Espírito, porque quando a gente vai na igreja tem que ficar atento à palavra, atento aos glória a Deus, atento a tudo que vem do altar. E se alguém transborda em língua, você fica quente, aleluia, volta para casa feliz da vida, porque é muito difícil ter intérprete na igreja. Então, quando o Senhor desce sobre um profeta em línguas estranhas, para nós já é maravilhoso demais, né? Aleluia. Vou pular para o verso 19, senão não vai dar tempo. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em línguas desconhecidas. Aqui, eu fico tão deslumbrada quando eu leio a Bíblia, porque aqui Paulo estava falando quantos anos atrás a Bíblia não estava escrita, e hoje nós temos a escritura da Bíblia, né, que fala exatamente isso aqui, porque a Bíblia é profecia, mas está escrito, e a gente pode entender e compreender o que o Espírito quer falar a nós. Então isso aqui é maravilhoso demais. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, quer dizer que todo mundo entende, escuta e entende o que está falando, do que em línguas estranhas que não ia instruir. Só que hoje, olha, veja como muda a situação. Se alguém falar em línguas estranhas, tem este poder naquele momento, mas você tem aqui o manual bíblico com todos os mandamentos para você se pautar. Então, glória a Deus por isso. Paulo estava falando aqui que línguas estranhas é menor que profecia, porque naquele tempo não tinha a Bíblia que te exortasse, que te consolasse, que te firmasse na presença de Deus. Hoje já tem. Hoje eu acredito que todos os dons estão lado a lado. Todos eles são igualmente importantes. E se você pensar sobre isso, você vai ver que é, porque os tempos mudaram. Hoje tem um manual bíblico aqui para nós, né? Glória a Deus por isso. Verso 22 fala assim: de sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Então, as línguas estranhas, nossa, a pessoa que não conhece a palavra vai pela primeira vez na igreja e vê alguém transbordar em língua, ele fica maravilhado. Quer aquilo desesperadamente, eu já percebi isso, né? Então, isso aqui que Paulo está falando é um sinal para os que ainda não conhecem, que são infiéis porque ainda não conhecem a palavra, ainda não teve encontro com Cristo. Mas a profecia é para os fiéis, para reacender a chama no coração dele, porque às vezes você tá tão morno por causa das adversidades da vida, que
você fica precisando, você vai alguém para orar para você, para o profeta transbordar em língua e falar para você alguma coisa, para você voltar ao primeiro amor e para a chama reacender no seu coração, para você ter uma nova esperança. Então aqui Paulo falou bem, veja, Paulo não viveu nos nossos tempos, mas ele sabia o que ia acontecer, porque Joel já tinha profetizado, né? Lá em Joel já estava a profecia. O 22, né? Agora eu vou lá para o 26, vou pular um pouco, senão ordem e reverência no culto. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmos, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Veja, não é para envergonhar ninguém, né? É para edificar. E o Espírito Santo, ele não envergonha ninguém. Se o Espírito Santo falar com você, ficar usando vergonha no meio de todo mundo, não é o Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus, ele é solícito. Ele ama você, como é que ele vai te envergonhar, né? Às vezes, o profeta está tão exaltado que o Espírito dele também tem vontade, e o Espírito Santo fala de um jeito e ele lasca lá de qualquer maneira, mas nós temos que vigiar com isso, porque é bom para entristecer o cristão. Então, olha aqui o que Paulo falou. Tem salmos, que é a palavra, tem doutrina, que também é a palavra de Deus, a doutrina é da palavra, né? Nós sabemos disso. E a maior doutrina é a obediência a Deus. O que Deus mais exige de nós é a obediência, a doutrina da obediência. Dentro dessa doutrina de obediência tem todas as outras. Tem revelação, já falamos sobre, tem línguas, tem interpretação, né? E se alguém falar em língua desconhecida, faça-se isso por 2 ou 3. Nós já falamos sobre isso. Então, nós vamos pular para o último versículo aqui. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Isso aqui está dizendo que se todo mundo falar em línguas ao mesmo tempo, vai virar uma confusão. E Deus não quer assim, porque Deus não ama confusão. Ele ama o entendimento, que todos venham a entender. Isso é o que Cristo quer para a igreja, e a igreja somos nós, amém? Agora, eu vou falar com vocês, esse aqui são os dons. Agora eu vou falar com vocês sobre a função do Espírito Santo, bem rapidinho, para não ficar comprido demais. E ontem alguém me falou, pastora, foi comprido, hein? Quase 40 minutos. Mas pastor empolga aqui, meu Deus, tem que alguém puxar o paletó. Aqui, a doutrina bíblica, as 3 pessoas são Deus, né? Doutrina significa ensinamento, e aí a gente tem que ter cuidado, porque tá tendo uns ventos de doutrina aí, só o sangue de Jesus, né? Aí vamos lá para a doutrina do Espírito Santo. A doutrina do Espírito Santo, ele é pessoa da Trindade, um ser pessoal, inteligente, com vontade e determinação própria. Ele sabe coisas profundas do Pai. Aqui eu tenho uma coisa para falar para vocês sobre o Espírito Santo. Pessoa da Trindade. Então, o Espírito Santo é uma pessoa. É por isso que ele tem vontade e tem sentimento. Tem dia você vai pregar, você pula, salta, né? E tem dia você vai pregar calmamente, mas o Espírito Santo está lá e faz o milagre. Ele tem vontade também, tem determinação própria. Aleluia. Glória a Deus. O que quer dizer isso? Que independe da sua vontade. Ele faz o que ele quer. Ele também é soberano igual a Deus. Porque os 3 têm o mesmo poder. Só que assim, cada um tem uma função. Delimita o poder, né? Deus para Jesus, Jesus para o Espírito Santo. A obra do Espírito Santo, o que é? O batismo do Espírito Santo. Esse batismo engloba tudo, né? Depois que você tem o batismo, aí vem os dons. Primeiro o batismo. Com o batismo vem todos os dons. Você tem que ir buscando. Não, eu quero esse, Jesus. Porque é o Espírito que dá. Está lá em Coríntios também, Coríntios 12 fala, né? Que é um só Espírito que maneja todos os dons. E é verdade. E a gente tem que buscar para que ele nos encha com todos eles, né? Porque a gente precisa, é ferramenta de trabalho para o cristão. Obra do Espírito Santo é batismo no Espírito Santo, transformação, edificação, sabedoria e visão sobrenatural. Amém? A sabedoria também é do Espírito Santo. A sabedoria nasce de dentro para fora. É o Espírito Santo que dá. Às vezes você está numa sinuca de bico, como dizem aí, né? Um ditado popular. E
e você não vê saída. Mas o Espírito Santo trabalha no seu coração e fala: eu tenho a saída, eu sei como fazer. E vai te dando sabedoria e você vai caminhando devagar. Aí que você tem que aprender a descansar, porque às vezes o nó é tão apertado que não quer desmanchar, mas o Espírito Santo desmancha. Só você ter paciência e continuar orando e buscando, que o Espírito Santo desmancha o nó. O Espírito Santo derruba toda a cerca de arame. Não tem cerca de arame que ele não derrube, e ele está derrubando da sua vida hoje. O Espírito Santo está trabalhando em você tão grandemente neste momento, aleluia. E ele trabalha também na visão espiritual, na visão sobrenatural espiritual, né? Ele que mostra para você as coisas do alto, as coisas assim também. É o Espírito Santo, tanto da terra quanto do céu, ele mostra, e do inferno também. E a doutrina de salvação é do Espírito Santo, amém? Glória a Deus. Agora eu vou falar para você o que o Espírito Santo faz. O Espírito Santo fala conosco. Quando, aleluia, Jesus, você recebe o dom da revelação, quem traz a palavra é o Espírito Santo para você. Quando você recebe o dom da ciência, é o Espírito Santo que fala para você, aleluia. Você está pregando, é o Espírito Santo que fala para você, aleluia. Você faz os bolsos, mas às vezes você não usa os bolsos, você usa outra coisa, porque o Espírito Santo faz o que ele quer, ele tem vontade, ele é uma pessoa e ele tem vontade e determinação. Quando ele fala vai ser assim, o homem não adianta não querer, porque ele faz o homem querer, porque ele é determinado, porque ele sabe que é certo. Ele ensina, sim, o Espírito Santo ensina você. Eu tenho atendido muitas pessoas que falam assim: vou fazer prova de tal coisa. Eu falo assim: peça o ensinamento para o Espírito Santo. Quando for estudar, chama o Espírito Santo antes, para ele abrir sua memória, abrir sua mente. E depois, quando você for fazer a prova, você chama o Espírito Santo para ele ir com você, te ensinando o que é certo e o que é errado. Porque na hora que a gente vai fazer algo, nossa vida é tão difícil porque nós lidamos com potestade, nós não vimos a potestade. Então ele lança seta em você, você não, às vezes dá um branco em você. E se você chama o Espírito Santo está lá. Ele ortoga a sua memória naquele momento. O Espírito Santo conduz e guia, verdade? O Espírito Santo nos faz caminhar. Abre o nosso caminho e nos faz caminhar. Aleluia. Ele intercede, ele é o nosso intercessor. Ele leva à sala do trono as nossas petições a Deus com gemidos inexprimíveis, porque quando oramos não sabemos orar, não sabemos pedir como se deve, mas o Espírito Santo traduz e leva a Deus, amém? Ele dispensa dons, claro, é o Espírito Santo que nos enche com os dons, nós já falamos sobre isso agora, né? Ele chama homens para seu serviço, sim, você tem um chamado. Quem que capacita é o Espírito Santo. Deus não chama capacitado. Às vezes você não sabe nem ler, mas o Espírito Santo chega em você e faz coisa que um doutor faz. Por quê? Porque é o Espírito Santo que capacita. Ele tem um jeito, ele sabe o jeito de capacitar a pessoa. Ele chama o homem e capacita. Ele se entristece. Sim, ele se entristece porque ele tem ciúme de nós. Quando nós pecamos, fazemos coisas que não convém, o Espírito Santo se entristece. É por isso que nós temos que pedir perdão. Ele volta a se alegrar em nós. E quando ele se entristece em nós, há uma tristeza tão profunda em nós, é a tristeza do Espírito Santo. Ele dá ordens, sim, ele ordena, e quando ele ordena, o homem tem que fazer. Ele passa a revelação e ordena ao homem que entregue a revelação. Amém? Oh, aleluia. Ele ama, aleluia, Jesus, o Espírito Santo ama demais. Ele tem o mesmo amor que Deus e Jesus têm por nós. E você sabe, né, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então esse é o amor do Espírito Santo. Ele pode ser resistido, sim. Você pode resistir ao Espírito Santo. Quando você sai da presença de Deus e vai fazer coisas que não agradam à vontade de Deus. Amém? Aleluia. Essa é a palavra de Deus para nós nesta manhã. Hoje é sobre os dons do Espírito e sobre a ação do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Tudo isso aqui que eu falei tem os versículos concernentes. Eu vou tirar uma cópia e vou pôr
na lista para vocês procurarem na Bíblia, porque isso aqui é muito importante e não dá tempo de fazer em 30 minutos. Amém? Glória a Deus. Eu faço muito estudo e eu tenho vários estudos sobre o Espírito Santo. Quando é para falar sobre o Espírito Santo é muito difícil porque tem muita coisa, muito material. Mas vamos orar. Em nome de Jesus. Ó Senhor da glória, Deus de todo poder e toda glória. Tu és Senhor, Tu és Deus. Eu te louvo, Pai, na beleza da Tua santidade. Eu creio, Pai, que Tu já estabeleceu o milagre dessa mulher e o milagre desse homem. Hoje nós estamos terminando o primeiro 7 dias, que era a intimidade contigo, revestimento, graça, batismo no Espírito, dons. Eu creio, Pai, que Tu repartiu os Teus dons, em nome de Jesus. Ajuda os Teus filhos a entender e saber trabalhar contigo, meu Pai, porque às vezes eles já têm o dom, mas eles não sabem que tem. Aí eles não sabem trabalhar e eles precisam começar a trabalhar, porque o dom só é afiado no trabalho. Ajuda os Teus filhos a entenderem, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. E hoje eu tenho certeza que a cura já foi ministrada, oh aleluia, que a libertação já foi ministrada, que a operação de maravilhas, que é o milagre no sobrenatural já foi ministrado através do estudo do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é uma espada de 2 gumes que o Senhor usa aqui e usa aí. O Espírito Santo foi aí te visitar e viu a sua necessidade e entrou com a providência, aleluia, porque é assim que o Senhor faz. Oh, glória a Deus. E eu ministro todas as bênçãos do Senhor que enriquece e não acrescenta dores sobre a sua vida. Vai haver bonança na sua vida, vai haver riquezas, vai haver bênçãos sem medida, vai haver transformação, remissão, curas, libertação de todas as potestades nas esferas celestiais, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor erga o rosto sobre ti e te dê a paz, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe.